Tudo bem com vocês? Boa noite. Obrigado mais uma vez por podermos participar desse feliz encontro. O assunto da nossa noite, não olha para mim não, olha para lá. Todos vocês conhecem essa palavra? Nós estamos praticando? Ela está fazendo parte do nosso vocabulário ou está fazendo parte constante em nossa vida? Como é que nós estamos? Só do vocabulário. E é isso que nós vamos conversar. Então, por falar em vocabulário, dia 6 de janeiro, o que você fez? O que nós fizemos no dia 6 de janeiro? Desmontamos a árvore de Natal. Era o dia de reis, os reis magos. O que tem de especial nessa data? Uma noite, eles estavam no campo e perceberam que no firmamento, no céu, algo inusitado aconteceu. Alguma coisa brilhava, que eles não haviam visto ainda. E foram procurar o que era. E perceberam que aconteceu o nascimento de Jesus. Então, no dia 6, nós desmontamos a nossa árvore de Natal. Acabou a caridade? Quer dizer que é só até o dia 6, depois não tem mais? Como é que nós estamos? Vamos imaginar que nessa situação de crise, e nós estejamos desempregados, estamos à procura de um emprego. E seremos informados que existe uma empresa que está contratando em todos os níveis. Em todos os períodos, de manhã, de tarde, de noite, trabalho de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, de 24 horas, de 2 horas. A empresa é essa. Quem está interessado nesse emprego? A trabalhar nessa firma. E nós falamos, eu estou. E aí o que nós mandamos para ela? Tal do currículo. O que nós escreveremos nesse currículo? Um histórico de vida? Eu fiz isso, fiz curso de inglês, japonês, francês e tal. Ou nós vamos mandar uma carta de intenção. Eu quero trabalhar para vocês porque eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, estou interessado em fazer isso. Como é que vai ser? Aí nós chegamos na casa espírita. Todos nós assim. Histórico de vida. Vamos continuar com a nossa árvore montada e vamos mandar uma carta de intenção. Vamos chegar na casa espírita assim, eu quero fazer isso. Como é que nós estamos? A vida é feita de escolhas. A todo momento, nós faremos essas escolhas. Então, aquela luz que brilhou, que nós colocamos no alto da árvore, a estrela guia, vamos acender a estrela guia dentro de nós, para que, através da caridade, ela nos ilumine e nós possamos ajudar a nossos irmãos. Nós todos saímos do mesmo patamar, sem diferença nenhuma. Mas se queremos trabalhar nessa firma, precisaremos desenvolver algumas coisas. Primeira delas, benevolência. Palavra latina, benedictus, bene, fazer o bem. Estamos fazendo bem? Aí vocês poderiam dizer, eu não pratico o mal. É suficiente? Mas eu pratico o bem, já é suficiente? Eu pratico o bem universal. Nem o bem incondicional serve mais. Precisamos praticar o bem incondicional. Quanto tempo nós não falamos indulgente? O que é indulgente? Nós sabemos? Deveríamos. Mas temos dificuldade. E o mais difícil deles, o perdão. As 3 potências, os 3 pilares para que nós possamos praticar a caridade. Qual dos 3 nós estamos praticando?
naquele último lá, nós temos no nosso Evangelho um capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Dentro do nosso Evangelho, já falei isso para vocês uma vez, se nós abrirmos, o capítulo 12 será aquele de páginas mais limpas, o que significa que quando chegarmos lá, passamos para o capítulo seguinte. Como que eu vou amar ao meu inimigo? Porque nós não aprendemos ainda a amar a nós mesmos. E quem não se ama, não pode amar a ninguém. O que é caridade? Todos nós sabemos que precisamos praticar caridade. E o que ela é? Benevolência para com todos, indulgências para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Caridade, quem pode fazer? Todos nós podemos praticar caridade? Sim. A caridade mais fácil que nós praticamos, qual que é? A da moedinha. Mas também é necessária. Porque o que nós aprendemos? Saco vazio não para de fé. Quem está morrendo de fome não vai fazer prece. Então, a Tânia, que trabalha no social aqui, entende bem isso. Às vezes, a necessidade maior de nosso irmão é a alimentação. Sopa primeiro, depois evangelho? Mais ou menos por aí. É o que nós podemos fazer. Nós temos 2 textos bíblicos bastante interessantes. Primeiro de João 3:4. O que ele nos diz? Pecado é a transgressão da lei divina. E Tiago nos diz, para que entendamos o que João está falando. Quem sabe que deve fazer o bem e não o pratica, já está em pecado. Nós todos sabemos da prática da caridade, mas se não fizermos, estamos em pecado. O que é pecado? Pecado é uma palavra que vem do latim amastia, significa errar o alvo. Se nós estamos errando o alvo, nós poderemos fazer o quê? Tentar o acerto, buscar corrigir a nossa caminhada, praticando o bem. E aí está aquilo que nós conversamos sempre. Livre-arbítrio, mal e bem. Capacidade do homem de decidir livremente, sem restrições. Todo mundo concorda? Então, podemos fazer o que nós quisermos. Mas vamos lembrar do ensinamento de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós poderemos fazer tudo o que nós quisermos. Mas, aquela palavrinha, mas, sofrermos as consequências disso. Tudo nos será liberado. Mas sofreremos o resultado de nossas ações. Lei de causas e efeitos, ou melhor ainda, ação e consequências. Tudo isso depende de nós. Podemos escolher qualquer um dos 2 caminhos. E encontrar o resultado lá na frente. Porque nós entendemos que Deus é soberanamente bom e justo. Então, através deste livre-arbítrio, Ele nos permite fazer o que nós quisermos, até dizer não às suas leis. Ele nos permite isso, dizer não às nossas leis, às suas leis. E quando nós fazemos isso? Quando nós atendemos nossas más inclinações, correspondemos às nossas más tendências e buscamos o imediatismo. E sofreremos as consequências disso até aprendermos a não tentar colher do lugar que nós não plantamos. Para ilustrar, nós vamos
contar uma história para vocês bastante conhecida, onde um sacerdote fariseu provoca Jesus. Sempre eles faziam uma pergunta com uma segunda intenção. Atrás da proposta havia alguma coisa para tentar Jesus. Então ele pergunta: mestre, como poderei herdar a vida eterna? Então, aí o convite. E o que se fala? Ele responde o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Qual desses dois mandamentos nós seguimos? Talvez nenhum dos dois. Lá atrás, no início do nosso Evangelho, logo nas primeiras páginas, se fala de dois gregos, um deles, Sócrates. E ele fala aqui: conhece-te a ti mesmo. No templo de Delfos, existia uma pedra que estava essa inscrição na porta: conhece-te a ti mesmo. Abaixo dela tem uma pequenininha que muito pouca gente viu. E muito menos de nós utiliza. Estava escrito assim lá embaixo: nada de excessos. Nós seguimos essas orientações para que nós possamos responder a essa proposta de Jesus. Nós precisamos nos conhecer interiormente. Então, uma pequena viagem da parábola do bom samaritano. Quem que nunca ouviu falar dessa parábola? Todo mundo conhece? Então não precisamos contá-la inteirinha, né? Na nossa história vai entrar sacerdote. Quem é ou quem era o sacerdote? A autoridade maior do grupo judeu, o que tinha total resolução das leis nas mãos. O levita, o doutor da lei, também autoridade que escrevia as leis. Ladrões, todo mundo conhece. Samaritano, houve uma separação das tribos de Israel. Uma delas ficou inteiramente separada na região de Samaria. Tanto que lá construiu-se um templo para que eles pudessem frequentar. E entre os outros judeus, eles eram detestados, considerados como raça inferior. E alguns, até passar por eles, viravam para trás, falavam raca e cuspiam no chão. Então Jesus se utilizava de tudo isso para contar as suas histórias, porque a parábola é uma história. Jerusalém e Jericó, duas cidades famosas. Jerusalém considerada a cidade santa, a cidade alta. Jericó, a cidade do pecado, da perdição, a cidade baixa. E principalmente a parte que mais nos interessa: caridade. Então a história é assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando se refere ao fato descia, ele vinha da parte boa para a parte ruim. E entre as duas cidades ele caminhava por um caminho perigoso. Ele seguia um percurso tortuoso. Agora nós perguntamos, o que ele ia fazer em Jericó? Se é uma cidade perdida, e ele está saindo da cidade santa para ir a Jericó, o que ele buscava lá? No meio do caminho, se era um caminho perigoso, tortuoso, o que ele encontrou?
Ele foi cercado de ladrões que o roubaram e o deixaram ferido e quase nu. Levaram tudo que ele tinha. Prestem atenção aqui. Está faltando alguma coisa? Sapatos. Não está aparecendo a mão dele, né? Mas ele perdeu o anel. E aquele verde que vocês estão vendo ali é a túnica. Então tiraram dele os calçados, tiraram os anéis e tiraram a túnica. O que isso representa? Quando nós perdemos a nossa túnica, nós perdemos o respeito. Perdemos a dignidade, também pelo roubo do nosso anel. Isso significa perder o anel e perder a túnica. Mas quando nós perdemos o nosso sapato, nosso calçado, nós perdemos a proteção espiritual. O nosso pé vai para o lodo, para a lama da terra. E nós ficamos sujeitos às nossas más tendências, às nossas más inclinações. Aí o significado de levaram tudo que ele tinha. Aí quem passou? O sacerdote, o doutor da lei, a autoridade maior que existia. O que ele fez? Passou ao largo. Em seguida veio um levita. O ajudou, também passou ao largo. Aí veio o menos considerado entre os judeus. Um samaritano viu o homem, sentiu pena dele e o ajudou. Curou as suas feridas, aplicou ungüentos, e aí? Ele teve piedade do homem. Por que ele teve piedade do homem? Para si? Ele era bom? É uma resposta, ele era bom. Ele era bom? Simplesmente. Então nós vamos colocar uma posição, todo expositor, quando apresenta um trabalho, certo, Massaro? Ele não põe uma opinião sobre as pessoas. Ele coloca a sua roupagem sobre aquilo que ele apresenta. Então, eu apresento uma posição hoje para vocês sobre aquilo que eu acho. Por que ele ajudou o homem? Só porque ele era bom? Exatamente. Na maioria, não vamos dizer todos, para que não tenhamos problema. Na maioria das vezes, para que não aconteça problemas de confusão entre o que um acha e outro acha. Na maioria das vezes, o nosso procedimento é por pensar que aquilo poderia estar acontecendo conosco. Só isso. Então, para testar Jesus, a pergunta do sacerdote fariseu: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Será que seria egoísmo nós dissermos para vocês, né, ou entre nós, que o mais próximo sou eu mesmo? Pode. Quem não se ama, não ama ninguém. Se eu gostar de mim, eu poderia gostar dos outros. Então, quem é o meu próximo? Então, o próximo, quem é o próximo? Nós consideramos assim? Nós enxergamos nossos irmãos desta forma? Esse é o próximo. E está bem próximo, hein? Não está distante. Então, na sua opinião, qual foi o próximo do homem assaltado? O samaritano? E ele é o menos considerado. E se eu perguntasse para vocês, dentro dessa parábola,
qual é o personagem que nós estamos interpretando. Se eu dissesse para vocês que eu acho que o nosso papel é o de ladrões, vocês ficariam bravos comigo? Mas e aí? O samaritano descia ou o samaritano subia? A parábola não nos conta essa parte. De onde ele estava vindo? Mas e por que não o nosso papel na parábola não ser o de ladrões? Nós estamos praticando caridade? E vamos lembrar, numa situação, assassino não é o que mata fisicamente. Não é só isso. Assassino é também aquele que rouba o sonho de qualquer pessoa, por menor que ele possa ser. Por isso a minha sugestão, que o nosso papel, o papel que nós interpretamos, nós somos ladrões. Parábola do bom samaritano. O que ela nos traz para que nós aprendamos e avaliamos? A dificuldade que nós temos de praticar a caridade. Pensamento que deve ter passado por muitos de nós. O dia que eu ganhar na loteria, eu serei o maior benemérito do mundo. Precisamos esperar ganhar na loteria? Ou podemos ler uma frase de Madre Teresa de Calcutá? Comece pequeno a caridade. Comece com você mesmo. E nós podemos. E muitas vezes esquecemos que a salvação da alma não depende da religião que nós praticarmos, mas da caridade que nós prestarmos ao nosso próximo. O Centro Espírita nos oferece facilidades, só isso, mas não nos oferecerá privilégios nem vantagens na prática da caridade. A caridade maior está dentro de nós mesmos. Muitos de nós interpretamos assim: graças a Deus eu aprendi a ler, escrever, eu tenho um pouco de cultura, eu sei interpretar as coisas. Passar da minha cabeça para a minha boca é muito rápido e fácil. Passar nesse sentido e vir ao meu coração, onde nós sentiremos a necessidade do outro, dá um pouco mais de trabalho. Levarmos daqui para a mão, que é a nossa ação se desenvolvendo, será um pouco mais demorado. E o que nós necessitaremos então? Que um dia retorne daqui para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, que nós estejamos fazendo isso e nem mais perceberemos. Aí realmente estaremos desenvolvendo a caridade. E se seguirmos o ensinamento de Paulo ou de Agostinho, onde eles nos dizem que os postulados da prática do bem é o exercício da caridade. E através da prática da caridade nós poderemos ser felizes. O que Allan Kardec nos fala? Fora da caridade não há salvação. Kardec poderia ter trocado esta frase e escrito fora da igreja, ou ter escrito fora do espiritismo. Não há salvação. Mas ele não fez. A citação é essa. Tanto que Chico Xavier disse que se aqui estivesse escrito espiritismo, ele não seria espírita. Porque isto é um aprendizado para nós. Kardec trouxe
a reencarnação através do Evangelho de Jesus. Então nós entendemos o Evangelho de Jesus pela reencarnação. E principalmente nos utilizando da caridade. Todo mundo enxerga isso? Pessoal lá do fundo, o que nos mostra esta imagem? O que chama a atenção é isso. É o bichinho. Nós temos a nossa atenção tomada pelo quadro todo ou temos a atenção tomada pelo bichinho? O quadro todo? Oh, mas não foi isso que a Araci me contou. Ela disse que quando viu isso aí, a primeira coisa que ela foi no pet shop comprar um petisquinho para o cachorrinho. Vamos pensar, gente. Nós nos sensibilizaremos mais pelo conjunto todo ou pelo bichinho? De verdade, hein? Conjunto todo. Quem passou por um mendigo recentemente? Massa, você parou para falar com ele? Deu bom dia? A maioria parou e falou bom dia para ele. Nós estamos falando de caridade. Por que nós não fazemos? Por que aquele mendigo estava lá no nosso caminho? O que ele estava fazendo lá? Ele estava lá por acaso? Nós sabemos que o acaso não existe. O que ele estava ali no nosso caminho? Fazendo o quê? Para que nós disséssemos bom dia a ele. Talvez fosse o único gesto de carinho que ele receberia no dia. Nós demos e perdemos o exercício da caridade. Quem é este homem? Nosso próximo. E quem realmente ele é de verdade? Nosso tio-avô? Um amigo da corporação que se desligou? Um amigo de faculdade que abandonou o curso no começo? Um primo nosso que se perdeu na estrada da vida e pelas vicissitudes e dificuldades a sua face se transformou a ponto de nós não mais o reconhecermos? Quem é ele? Por que ele estava lá? Será que era só para a oportunidade de nós darmos o bom dia a ele? Ou ele veio ali como instrumento de Deus, nos oferecendo uma oportunidade da prática da caridade? Ele estava lá para nos oferecer um momento que nós pudéssemos mostrar que nós estamos nos modificando, praticando a caridade. Então, o que poderemos fazer? Voltar lá, rapidamente, muito rapidamente, porque pode ser que quando retornemos, ele lá não mais esteja. E aí? Então, vamos correndo, mas cheguemos devagar, de mansinho, para que ele não se assuste. E receba de nós aquele bom dia. Porque vamos lembrar que dentro da casa espírita, nós chamamos todos de irmãos. Gostar de quem está longe é fácil, difícil é gostar de quem está perto. Mas retornaremos aos nossos lares, e entre aqueles lá que são nossos irmãos de verdade, nós não conseguimos chamá-los de amigos. E as oportunidades estão oferecidas a todos nós. O auxílio fraterno
a caridade nos solicita 24 horas por dia. Quando nós vestimos aquela roupa de caridade, a roupa da casa espírita, terminados os trabalhos espirituais, nós penduramos o aventalzinho. E só uma semana depois, nós vamos pegar. Se alguém no trabalho, ou mesmo pela mídia, solicita o nosso auxílio, nós não estamos disponíveis. Poderemos dizer até pior, hein? Talvez não tenhamos interesse. Aí poderemos dizer para a pessoa, me procura lá, na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, eu estou à sua disposição. Quando nós vestirmos aquele avental da roupa nupcial, vamos engajar 24 horas por dia. O auxílio fraterno, o engajamento no auxílio fraterno, é um exército do qual nós não poderemos mais desertar. Uma vez que nós nos colocarmos à disposição, o pronto atendimento será de 24 horas por dia. E vocês têm visto, nas situações nossas do dia a dia, todas as dificuldades que nós estamos passando. E uma forma de caridade hoje também é nós começarmos a controlar de uma maneira séria os programas de televisão que nós estamos assistindo. Porque nós não aprendemos ainda a não julgar. E Jesus nos disse, não julgueis para não serdes julgados. Se julgardes, serão julgados na mesma medida. E ele ameaça ainda, hein? E um pouquinho a mais. E nós não aprendemos a julgar sem condenar. Nós executamos os dois atos juntos. E dentro da nossa própria justiça material, existe o advogado de defesa. Se a pessoa não tem condição de pagar, o Estado oferece o advogado dativo, que vai auxiliar. Só assim poderá haver a condenação. E nós julgamos. Quando nós julgamos, nós perdemos a oportunidade da prática da caridade. E são oportunidades que nós não devemos perder. Nós usamos um dos grandes benefícios que Deus nos ofereceu, chamado automóvel. E em grande parte, nós estamos transformando esse benefício, essa comunidade, em uma arma, acrescentando fatores perigosos para a nossa existência, acumulando débitos no nosso compromisso espiritual. Caridade em primeiro lugar. Caridade para conosco. Se nós estivermos caridosos para conosco, nós estaremos em paz. Estando em paz, nós não seremos belicosos, não estaremos buscando confronto, não estaremos formando novos desafetos. Isto é caridade. Eu não levo desaforo para casa. Estamos sendo caridosos com quem? Com ninguém. Estaremos assumindo novos compromissos. Então, retornemos aos nossos lares, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui. Sempre lembrando do ensinamento que eu gosto do apóstolo Paulo, quando ele nos diz: quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste, porém a tudo suporta com fé, esperança e humildade. Humildade é a primeira lição que Jesus nos deixou. Ele foi colocado num coxo. Olha o que ele recebeu de berço. Mas aquele coxo servia para colocar comida aos animais, principalmente o sal, que numa representação simbólica, Jesus veio nos trazer sabedoria. Sal é sabedoria. Então vocês veem, não podemos desperdiçar o sal, deixar que ele
se perca. Através da humildade, nós aprendemos o ensinamento dele, servir. E servir é prática de caridade. Quem ama nunca desiste. O amor e o perdão constroem uma ponte para a eternidade. Jesus foi o nosso maior exemplo, maior representante do amor e da caridade. Então sigamos Jesus para que consigamos atravessar esta ponte. Vamos lembrar, falando em caridade, que nós possamos ser muito mais doação do que doação. Possamos ser mais caridade do que vaidade. E vamos lembrar desse caminho tortuoso. E agradecer a Deus e aos amigos espirituais que permitiram que nós chegássemos até aqui hoje. Agradecer aos nossos pés que nos conduziram até aqui. Não nos conduziram a Jericó, nos levando a lugares tortuosos. Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pela tolerância.